Boa noite, colegas. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Então, aqui a gente vai dar prosseguimento ao módulo de saúde da criança e do adolescente, dentro do curso técnico oferecido pela Escola Técnica de Januária. E hoje a gente vai dar prosseguimento a uns assuntos muito importantes no que diz respeito à saúde da criança e também do adolescente. Hoje aqui a gente dá início aos principais problemas hematológicos. Hemato quer dizer sangue, tá? Um prefixo que significa sangue. E aqui a gente vai falar de alguns principais problemas hematológicos que acometem muito frequentemente crianças e adolescentes. E a gente começa pela anemia. E aqui a gente traz que a anemia é a diminuição dos glóbulos vermelhos do sangue. Os glóbulos vermelhos são as células vermelhas sanguíneas. E esses glóbulos vermelhos do sangue estão diminuídos, abaixo do parâmetro que é considerado normal. Esses glóbulos vermelhos são responsáveis por transportar o oxigênio no sangue, né? Ou seja, sem os glóbulos vermelhos, sem a hemoglobina, há incapacidade de transporte de oxigênio. E todos nós sabemos que o oxigênio é responsável por nos manter vivos e faz parte de toda a nutrição celular. E aqui nós temos que os valores normais de hematócrito durante a infância devem oscilar entre 35% e 50%. Esse hematócrito é um tipo de exame sanguíneo, que ele é mostrado, o seu valor é mostrado percentualmente, ele deve oscilar entre 35% e 50%, e a hemoglobina nas crianças deve estar entre valores de 13 gramas por decilitro e 16 gramas por decilitro. Em crianças, a principal causa de anemia é a carência de ferro, que é utilizado pelo organismo para produzir os glóbulos vermelhos. Calcula-se que a deficiência de ferro seja responsável por cerca de 90% das anemias em crianças e adolescentes. E aqui a gente tem uma imagem de uma criança desanimada, parece estar brincando com o alimento. As crianças anêmicas, elas ficam desanimadas, letárgicas, não têm ânimos para brincadeiras, só querem dormir. E a principal característica é a recusa dos alimentos indispensáveis para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, né? A desnutrição é seguida de uma anemia não tratada. Ok, pessoal? Essa carência de ferro é responsável, como eu disse, por cerca de 90% das anemias. Isso é um dado muito alto, altíssimo. E a gente tem que intervir o quanto antes. Existem vários tipos de anemias. Entre elas aqui eu trouxe a anemia por deficiência de ferro e a anemia falciforme. Começar com a anemia por deficiência de ferro, que é a mais comum, né? Ela ocorre mais comumente na prematuridade. Crianças prematuras têm uma condição maior, uma probabilidade, melhor dizendo, né, maior de apresentar anemia, né? Ou seja, os nutrientes eles são absorvidos de forma ineficazes. E isso provoca um sangramento crônico, infecções, ingestão insuficiente de ferro. Ou seja, a absorção de ferro ela é comprometida.
No caso, né, essas deficiências de ferro, é preciso orientar a família quanto à utilização do suprimento medicamentoso de ferro. Nesse caso aí, o sulfato ferroso é o mais comumente utilizado como um suplemento a fim de corrigir essa deficiência. A anemia falciforme já é uma doença genética, ela é hereditária e ela ocorre devido à presença nas hemácias de uma hemoglobina normal. Essa hemoglobina anormal, ela tem alterações na sua estrutura. E isso faz com que o oxigênio ele torna-se incapaz de se ligar a essa hemoglobina. A hemoglobina é que carrega, né, que carrega este oxigênio. E essa alteração na sua estrutura, né, em forma de S, faz com que o aporte de oxigênio, por não ligar-se à hemoglobina, fica prejudicado. E isso, né, ou seja, uma deformação na hemácia é observada, que é um fenômeno conhecido como falcização, que lhes dá a sobrevida de 15 a 60 dias, quando normalmente vivem 125 dias. A gente está falando dessa hemácia. Tá? Essa hemoglobina, na verdade, melhor dizendo, ela alterada, ela tem uma sobrevida de 15 a 60. E quando a gente espera na verdade, que uma hemoglobina normal, né, que não tenha deformação de hemácia, ela tem uma vida aí de 125 dias. Outra alteração hematológica importantíssima, pessoal, que a gente tem que dizer aqui, é a leucemia. Tá? A leucemia, ela pertence a um grupo de doença neoplásica que acomete a medula óssea, que é um órgão formador de sangue. A medula óssea é que produz as células sanguíneas e também o sistema linfático. Essa medula óssea, ela caracteriza-se pela produção de leucócitos, glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, na maioria das vezes, na verdade, a maioria deles encontram-se imaturos, e esses leucócitos, esses glóbulos brancos, estão responsáveis pela defesa do nosso organismo. Ou seja, uma pessoa que sofre de leucemia, ela vai ter dois problemas. Ela vai ter problema de produção de células vermelhas, que compõem o sangue, e ela vai ter problemas de produção de células brancas, ou seja, glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo e o que garante a imunidade da criança. E aí vocês pensam bem, se a criança ela não tem os glóbulos brancos, automaticamente ela tem uma vulnerabilidade maior a apresentar infecções. Ela está mais predisposta a apresentar doenças oportunistas devido à incapacidade de produção, né, de leucócitos maduros. Certo, pessoal? E essa neoplasia ela é mais comum na infância, correspondendo a aproximadamente a 30% dos casos de câncer da criança. Então aqui é um outro problema hematológico importantíssimo. Aqui na leucemia, os cuidados de enfermagem são: nós temos que observar rigorosamente durante a administração das drogas pelo risco de reações alérgicas, de infiltração extravascular, o que pode causar uma necrose no tecido atingido, pode também provocar distúrbios neurológicos, distúrbios gastrointestinais, vômitos incoercíveis, ou seja, vômitos seguidos, e ainda lesões tardias, como a perda da função renal. A gente sabe que o rim é um órgão vital importantíssimo para controle hidroeletrolítico, e quando a gente tem essa perda dessa função ocasionada pela leucemia, isso leva a criança a ter uma insuficiência renal aguda que
caminham, né, que pode originar uma insuficiência renal crônica. E aí vem a necessidade das hemodiálises. Ou seja, um problema vai crescendo, vai se tornando uma bola de neve se ele não for, se não intervirmos. Tá? Aqui a gente parte agora para as alterações dermatológicas, que são as alterações de peles de crianças. Aqui vocês podem perceber que nós temos as dermatites, que é também chamada popularmente de assadura. Ela consiste em um comprometimento da pele que ocorre na raiz da coxa, nas nádegas, na porção baixa do abdômen, na região genital, exatamente na área coberta pelas lesões, né? Coberta pelas fraldas, na verdade. E a alta temperatura ambiente, a gente vive aqui numa cidade, numa região em que a temperatura média é muito alta. Então a alta temperatura ambiente faz com que também a gordura subcutânea fique espessa. E isso, né, o excesso de roupa, uso frequente de calça plástica ou de fralda impermeável, né, tudo isso pode predispor, ou seja, pode facilitar a ocorrência, a manifestação da dermatite. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, pois a gente vive numa região muito quente. E aqui nós temos um recém-nascido com uma dermatite. Enquanto profissionais, para esse tipo de alteração dermatológica, quais seriam os nossos cuidados com essa criança? Suspender o uso da calça plástica ou da fralda impermeável, porque vocês viram que a alta temperatura média da nossa região, associada com um material sintético que é plástico, faz com que aquela região que entra em contato com a pele do bebê, ela aqueça. E isso só atrapalha o tratamento, porque a gente tem que suspender o uso delas. Identificar a presença de fatores predisponentes citados acima, né? Tudo isso a gente tem que observar e afastá-los. Não permitir que se acumule suor na pele da criança. A gente tem que estar mantendo um ambiente agradável, um ambiente bem ventilado. Mesmo esse ambiente sendo ventilado, a gente tem que observar se essa criança ela transpira muito, transpira pouco. Caso transpire bastante, a gente tem que estar a todo momento tentando secar a região, tentando diminuir a umidade. A umidade favorece a dermatite. Manter a criança seca e limpa. Promover a ventilação da pele lesada várias vezes ao dia, deixando a área descoberta. Como eu disse, um ambiente bem ventilado vai facilitar o processo de cuidado, o processo de tratamento, para que a gente obtenha êxito e essa dermatite ela possa ser tratada num curto prazo de tempo. Expor a área lesada, sem roupas ao sol, por poucos minutos pela manhã, das 7 às 9. Então, é recomendado também, aqui como está dizendo, o banho de sol. O banho de sol, desde que esteja nessa exigência. 7 às 9 eu até considero, né, essas referências e informações, pessoal, eu extraí da apostila de vocês. Eu particularmente acho que de 7 às 9, até 9, o sol está quente. Nós vivemos numa região muito quente, então isso a gente consegue entender e detectar se aquele sol para aquele momento está muito quente. Ou seja, vai depender muito do dia, vai depender muito da estação do ano, para que esse banho de sol seja recomendável, esteja de acordo com toda a segurança, para não queimarmos a pele do bebê e assim prejudicar ainda mais esse tratamento.
Ainda dentro de alterações dermatológicas, nós temos a monilise ou a candidíase oral. É também conhecida como sapinho. O sapinho é mais popularmente dito. A gente ouve muito, minha criança está com sapinho, a criança de fulano está com sapinho. E esse sapinho nada mais é do que uma monilise ou candidíase, que é provocado por fungos. Tá? Fungos Candida albicans. Tá? Caracteriza-se pela presença de placas esbranquiçadas na mucosa oral. Tá? Esse acometimento não é só de língua, não, pessoal. Pode ser de lábios, pode ser de mucosa interna que compõe, que reveste internamente a boca da criança, né? Reveste internamente a mucosa oral, semelhante a resto de leite. Algumas manifestações de monilise, quando a mãe detecta, ela confunde muito, achando que a cândida, essa manifestação esbranquiçada, pode ser um resquício do leite. E muitas vezes isso no início vai passando desapercebido, até que ela percebe que passou 1, passou 2, passou 3 dias e essa placa branca não some. E aí ela liga o estado de alerta. E ela passa a saber que aquilo não é normal, por confundir e parecer que seja resto de leite, materno nesse caso. A candidíase é uma das afecções mais comuns em pediatria, acometendo principalmente os recém-nascidos, prejudicando sua alimentação em uma das fases de desenvolvimento mais importantes. Geralmente é benigna e desaparece com 2 semanas de tratamento, mas pode evoluir para um quadro severo como esofagite enterite, que seria aqui uma inflamação do esôfago, uma infecção intestinal e até mesmo a septicemia, que seria uma infecção generalizada. Por que, pessoal, pode progredir para uma infecção generalizada? Porque a mucosa oral, a mucosa interna oral, ela é muito vascularizada. Se esse fungo atingir a corrente sanguínea, pode provocar uma infecção generalizada que mata em poucos dias. Como eu disse, o diagnóstico aqui é importantíssimo, principalmente no que diz respeito a informarmos a mãe que a manifestação dessas placas por um longo período pode não ser leite, pode não ser resquícios do leite, e sim uma alteração fúngica. Tá? Os sinais e sintomas são perda de apetite, irritabilidade, a criança chora bastante, insônia, isso incomoda demais a criança perde o sono, tem um sono perturbado, e a recusa do alimento, a criança não quer mais mamar, a criança deixa o peito. E a criança que não mama é um forte sinal de perigo. Tá? Criança não mamar é um sinal de perigo importantíssimo, tá, pessoal? Gravíssimo, melhor dizendo. Tá? Dificuldade de deglutir e vômitos. Então, esses são os sinais que a gente pode tentar intervir. Ou seja, um sapinho, que é uma manifestação de certo ponto simples de ser tratado, pode progredir para uma septicemia, como nós vimos aí. Então, bastante atenção aí nas observações, nos exames físicos, quando tornarem-se profissionais da saúde. Na monilíase ou candidíase oral, quais seriam esses cuidados de enfermagem que a gente pode estar fazendo? Realizar a higiene oral com água oxigenada de 10 volumes, diluída a 50% com água destilada, limpando-se a mucosa com uma espátula, né? Espátula, pessoal, aquele palitinho de picolé de madeirinha, tá? Envolvida, né? Com gaze ou então algodão, e a gente tenta remover essas placas. Após
essa limpeza, aplica-se uma solução antimicótica, ou seja, um antifúngico, né, conforme prescrição. Esse é o médico que prescreve. E a gente aplica, a gente faz a higienização, a gente faz a remoção dessas placas fúngicas. Manter os bicos de mamadeiras e chupeta em solução de milto. Isso aqui não é nem recomendado, pessoal. Isso aqui é informação da apostila, tá? Bico, mamadeira e chupeta hoje não é permitido mais para a criança. A gente sabe que bicos, mamadeiras e chupetas provocam alteração na dentição da criança, né? Essa criança ela pode apresentar, se ela fizer uso de bicos e mamadeiras, chupeta, provocar uma alteração, o que a gente chama de apresentar boca de peixe, né? A criança fica com aquela dentição voltada para frente, né? Não tem aquela dentição linear. Não sei se vocês conseguem compreender, mas e a chupeta, a criança que fez uso de bico e chupeta, a criança tem uma predisposição a roncar muito cedo, respirar pela boca. Então, bicos e mamadeiras, eles não são recomendados. Orientar a mãe para melhorar a higiene da criança e de seus utensílios, inclusive dos brinquedos que a criança costuma levar à boca. Isso é um problema seríssimo. A maioria das infecções ou alterações dermatológicas, elas são de contato. É a criança que pega algo no chão, leva à boca. Então os pais têm que estar bastante atentos à higienização. Sempre, né, tá investigando, sempre tá observando aquela criança, e essa higienização ela tem que ser frequente. A escabiose é outra alteração dermatológica importantíssima, e a escabiose é mais conhecida também como sarna, né? Vocês podem perceber aqui que, se compararmos a escabiose com a dermatite, nossa, a escabiose é muito pior do que a dermatite. Ela é parasitária, é causada por um ácaro, né? O nome desse ácaro está aqui, o Sarcoptes scabiei. E ela é uma doença contagiosa, transmitida pelo contato direto de pessoa para pessoa, ou através do compartilhamento de vestimentas, né, individuais. Tira uma roupinha da criança, coloca em outra. Ou então começa a limpar a criança com a própria roupa que esteja vestido. Então, isso seriam formas de contágio, né? Contaminação cruzada. Então, o que esse ácaro faz na criança? Ele faz túneis, ele num processo de escavação, que é o que diz aqui, ó, o parasita escava túneis sob a pele da criança, onde a fêmea deposita seus ovos. Então o ácaro ele abre um buraquinho na pele, e aí vai a fêmea, no caso o macho, abre um buraquinho na pele da criança, e aí vem a fêmea em seguida e deposita nesse buraquinho. E aí depois de 7 a 10 dias ocorre a eclosão desses ovos. E aí dá origem a novos parasitas. Por isso que está desse jeito aqui, ó. Começou numa região, o ácaro macho vai caminhando, abrindo buraquinhos, a fêmea vai atrás do macho, depositando os ovos. De 7 a 10 dias depois acontece isso aqui que a gente está vendo, né? Uma alteração dermatológica hiperemiada. E tem tratamento, sim. Quais seriam os cuidados de enfermagem aqui nesse caso, pessoal? A nível hospitalar, né, ou seja, no hospital, a enfermagem deve aplicar medidas de precauções com a pele. Antes da gente iniciar esse processo de higienização, a gente também tem que fazer a nossa higienização das mãos, para qualquer tipo de procedimento que a gente for fazer, tá?
usar luvas quando houver a possibilidade de infestação de pessoa que precisa cuidar da criança, e até mesmo a gente tem que usar os equipamentos de proteção para a gente não contaminar também, porque essa escabiose ela pode passar para nós profissionais se os EPIs não forem utilizados. As roupas da criança e de sua cama devem ser acondicionadas com material contaminado. Observar a possibilidade de transmissão à mãe e outras pessoas que façam contato direto com a criança. Então, se a criança está com escabiose, a gente tem que investigar todos os componentes da família. Pai, mãe, irmão, tio, tia, avó, avô, tudo. Irmãos, todo mundo participa desse processo de investigação. Porque se trata uma pessoa e não trata a outra, a escabiose volta. Evitar que a criança fique muito agasalhada, pois o calor estimula a migração do parasita e o prurido, assim como o banho de sol, né? Enquanto houver sinais de escabiose ou de hipersensibilidade da pele. Então a gente viu aqui que o ácaro gosta, né, de aquecimento. Aliviar o prurido com banhos frescos à temperatura ambiente. Manter a criança com as unhas curtas e limpas. Se necessário, utilizar luvas restritivas para evitar coçadora excessiva e escoriações da pele. Antes de aplicar o escabicida prescrito, o médico vai prescrever o medicamento, tá? E aí, após essa aplicação, né, antes de aplicar, fazer o banho de chuveiro com água morna, esfregando a pele. Né? Essa forma de esfregar a pele também, a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque a gente tentando remover o ácaro, a gente pode também lesionar a pele da criança. E assim, promovemos a eliminação do parasita, tornando mais fácil a penetração do medicamento na pele. Aplicar o medicamento conforme prescrição em todo o corpo, exceto face, usando um pincel ou gaze durante 3 dias seguidos. Então, isso aqui, pessoal, esse medicamento nada mais é do que um banho. Tá? A gente dá um banho nessa criança e essa solução, né, vai fazer com que o ácaro ele seja combatido. Uma outra alteração dermatológica bastante conhecida é pediculose. Se eu virar para você falar o que é pediculose, ninguém saberia responder o que se trata. Na verdade, a pediculose nada mais é do que o Pediculus humanus capitis, chamado vulgarmente de quê? Piolho. É uma das alterações dermatológicas mais conhecidas e mais frequentes, principalmente em ambientes escolares. Na pré-escola é muito comum uma criança passar para outra piolho. Ela atinge principalmente crianças em idade escolar e mulheres e é transmitida pelo contato direto interpessoal pelo uso de utensílios, bonés, escovas, pentes de pessoas contaminadas. Ou seja, a possibilidade aqui também da contaminação cruzada a partir do compartilhamento de vestimentas individuais. Aqui nós temos uma mãe catando o piolho da criança, né? E aqui nós temos uma imagem ampliada. Aqui vocês percebem o ácaro no couro cabeludo da criança. E aqui nós temos um zoom e a gente consegue perceber o ácaro. O ácaro ele é grande. Eu acho que qualquer um de vocês já deve ter visto um ácaro. Ele provoca um incômodo muito grande na criança. Muito grande. Principalmente à noite ao dormir. Quais seriam os nossos cuidados de enfermagem aí na pediculose? Antes de aplicar o medicamento, fazer rigorosa higiene do couro cabeludo e dos cabelos da criança. E, se for necessário, a gente também tem que aparar esse cabelo. Aplicar o medicamento à noite, para que a criança tenha até uma noite de sono melhor. E à noite também o medicamento ele tem um efeito melhor, porque a criança durante o dia ela não para quieta, ela está sempre correndo para lá e para cá. E isso a criança pode transpirar. E o suor diluir, né, diminuir
o princípio ativo da solução medicamentosa. Espalhar o medicamento por todo o couro cabeludo e cabelos, não permitindo que alcance a face da criança. Colocar na criança um lenço ou outro dispositivo em forma de turbante e outro dispositivo em forma de, tá repetido aqui, né, turbante, e firmá-lo bem em volta da cabeça. Isto evita que o medicamento se espalhe, facilitando sua ação sobre os pedículos. Isso é importantíssimo. Deixar que permaneça até o dia seguinte. No dia seguinte, pela manhã, aí sim a gente pode lavar esse couro cabeludo, retirar o medicamento, porque o medicamento ele não pode permanecer, viu, pessoal? A gente tem que retirar e aplicar na próxima noite, novamente. Pentear com pente fino para remover os parasitas mortos. Se você pegar uma toalha branca ou um lençol branco e você começar a pentear na manhã seguinte o cabelo da criança, você vai perceber um monte de pedículos mortos. Um monte de pedículos mortos. Repetir a aplicação do medicamento durante 3 dias seguidos. Examinar a mãe ou acompanhante para avaliar se estão infestados também. E em caso afirmativo, proceder ao tratamento idêntico ao da criança. Então a gente tem que observar os outros componentes familiares também. Orientar também para que se faça a busca dos contatos do domicílio e verifique e que também se verifique a necessidade de tratamento. Essas são as nossas referências e por hoje é isso.